lagos, rios, mares e oceanos. Todos esses unidos são responsáveis por ocupar cerca de 70% da superfície do planeta Terra. Talvez seja irônico que um planeta chamado Terra possua maior quantidade de água, não é? É mesmo por causa de todo esse ambiente líquido que esse corpo celeste ao qual habitamos também recebe o título de planeta azul, cor que se destaca quando é observado do espaço. De toda essa área, porém, apenas 4% dos oceanos do planeta foram explorados até hoje, o que são dados espantosos, visto que eles são estudados pela ciência há muitos séculos. Além das águas iluminadas da superfície, através das zonas deficientes e escuras, nas profundas águas, diversos mistérios se escondem, revelando obras há muito tempo esquecidas no fundo do mar. Ao observar todo esse cenário azul através de imagens da internet ou mesmo quando se senta na areia de uma praia olhando o mar, é difícil pensar em todos esses dados e imaginar o quão profundo ele realmente é. É por isso que vamos explorar um pouco mais esse ambiente no vídeo de hoje. Só que antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do canal Megavídeo. Fazendo isso, você recebe vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Para se inscrever, basta clicar no primeiro link aqui abaixo na descrição. A percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem olhos abertos para o mistério passará a vida sem ver nada. Essas palavras foram ditas por Albert Einstein, um dos maiores gênios que já habitaram o planeta Terra, e resume bem o quão importante é a descoberta de cada novo item escondido em alguma parte do nosso planeta, seja em terra ou na água. Estudos comprovam, por exemplo, que a área submersa dos oceanos pode ser mais de 300 vezes maior que o espaço acima da superfície terrestre do nosso planeta. Uma medição quase impossível de ser feita. Agora pense, se tantos objetos raros são encontrados por parte de arqueólogos e paleontólogos em escavações sob a superfície do solo, imagine então o quanto essas possibilidades aumentam abaixo da água. Já que este é bem maior em níveis de expansão, é evidente que uma área ainda maior pode ser explorada e, consequentemente, pode revelar diversos segredos. Desde meados do século XVIII, quando o mundo começou a ser definitivamente marcado pelo advento da tecnologia, sobretudo após a Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, muitas formas de integração e aproximação geográficas tornaram-se mais sofisticadas e eficientes. Um caso notório foi o dos trens de ferro movidos a vapor. Outro caso foi o dos igualmente movidos a vapor navios transatlânticos, isto é, capazes de cruzar o Oceano Atlântico em viagens da Europa para a América e vice-versa. O mais famoso de todos os primeiros modelos de navios transatlânticos foi o britânico RMS Titanic, mais conhecido como Titanic, lançado em 1911 pela White Star Line. Não demorou muito para que a primeira viagem fosse programada, o que aconteceu em 1912, quando o navio zarpou de Southampton, na Inglaterra, em direção a Nova York, nos Estados Unidos, com 2.223 pessoas a bordo. Entretanto, como bem sabemos, o Titanic não chegou ao seu destino final. O gigante transatlântico naufragou na madrugada de 14 para 15 de abril de 1912, após colidir com um iceberg. 1.517 pessoas perderam suas vidas naquele trágico acidente. O grande problema foi que, depois do ocorrido, o Titanic simplesmente não foi mais encontrado por muito tempo, nem vestígios dele. Isso tudo mudou em 1985, quando uma equipe de oceanógrafos comandada pelos franceses Jean-Louis e Robert Ballard conseguiu localizar os destroços do Titanic valendo-se de um sonar com varredura lateral e extremamente preciso. Os destroços estavam submersos a uma profundidade de 3.800 metros da superfície do mar, tendo ficado lá escondido por mais de 70 anos. Na ocasião do achado, diversas imagens foram registradas pela equipe de oceanógrafos e todo o material coletado serviu de base para maiores explicações sobre o acidente. A descoberta, por exemplo, de que o navio havia se partido ao meio quando a proa inclinou, só foi possível a partir da localização dos destroços.
Nesse sentido, o dia 1º de setembro, dia da descoberta do navio, se tornou um marco histórico não apenas para o Titanic, mas também para a história das descobertas oceanográficas de um modo geral. O filme Titanic só foi lançado algum tempo depois, no ano de 1997. Dirigido por James Cameron e estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, o filme teve como suporte a reconstrução do acidente em 1912 e a descoberta de seus destroços em 1985, tendo sido um dos maiores sucessos de todos os tempos do cinema. Atualmente, o navio permanece no fundo do Oceano Atlântico, se desintegrando por ação de bactérias que corroem suas partes, há muito tempo estagnadas. Na época da descoberta, porém, o navio estava impressionantemente preservado. Por estar a 3,8 quilômetros abaixo da superfície, submetida a pouca luz e pressão intensa, se tornou inabitável para a maioria dos tipos de vida, o que atrasou a corrosão. No entanto, agora, décadas após a descoberta dos destroços, o casco está enferrujando por causa das bactérias que corroem o metal. Alguns pesquisadores até estipularam a ele uma data de validade, ao dizer que demorará cerca de 10 anos para que desapareça completamente. Por isso, é melhor aproveitar o tempo que temos para apreciar essa maravilha da arquitetura moderna, que mesmo tendo afundado há mais de um século, ainda mantém todo o esplendor que possuía no princípio. Com o tempo, ainda mais descobertas foram feitas nos oceanos do planeta Terra, e para ver algumas delas, nem precisaram sair do Oceano Atlântico. No ano de 2015, enquanto uma equipe de cientistas marinhos e oceanógrafos procuravam novas espécies de animais no fundo do mar, algo completamente inusitado foi encontrado. A descoberta começou quando os cientistas presentes no navio de pesquisa Sony lançaram ao mar uma espécie de robô pescador, capaz de mergulhar por milhares de metros até as partes mais escuras e desconhecidas dos mares. Porém, durante um incidente, o trenó pescador parecia ter ficado preso no fundo do oceano, como se algo o estivesse impedindo. Logo, os estudiosos a bordo do navio se mostraram apreensivos e, com isso, puxaram o robô de volta à superfície, sem que esse tivesse mesmo conseguido coletar amostras biológicas de novas espécies marinhas. No entanto, toda essa tensão foi substituída por um alívio iminente por parte dos envolvidos. As redes de coleta, geralmente usadas para capturar organismos vivos em ambientes profundos, estavam cheias com estranhas estruturas de pedra. Alguns dos pesquisadores presentes no navio disseram: "Em nenhum momento sequer suspeitamos que algo assim aconteceria em nosso caso, principalmente ao acaso como ocorreu." Mais tarde, quando estudos mais aprofundados puderam ser realizados, descobriu-se que, na verdade, aquelas esculturas já eram bem conhecidas no cenário científico, chamadas pelo nome de nódulos manganeses. Diferente do que se pensou no início, todos eles são formações naturais, criadas a partir da deposição de óxido de ferro-ganês e outros elementos presentes no solo dos oceanos. Tais nódulos ou esferas podem variar em tamanho, sendo que algumas possuem o tamanho aproximado de bolas de golfe e outros chegam a medir o mesmo que bolas de boliche. Segundo especialistas, esses componentes são gerados em uma longa taxa de tempo, sendo possível que alguns, surpreendentemente, possuam cerca de 10 milhões de anos. Algumas imagens dos nódulos encontrados pela equipe dos jovens cientistas foram disponibilizadas. Fotos tiradas pelo robô pescador mostram que as esferas de pedra estavam bem próximas do chão do Atlântico. Nódulos de manganês são encontrados em todos os oceanos da Terra, mas os maiores e mais fascinantes são vistos principalmente no Pacífico. Nódulos deste tamanho e densidade no território do Atlântico eram até então desconhecidos, disse o biólogo e professor Colin Davey, um dos líderes do projeto. Os biólogos a bordo, cujos dispositivos desencadearam a descoberta acidental, expressaram entusiasmo. Esta descoberta mostra quão pouco sabemos do fundo do mar do Oceano Abissal, e muitas descobertas emocionantes estão esperando por nós. Os nódulos de manganês são cientificamente de grande interesse, já que podem ser usados como arquivos climáticos e ambientais. Os nódulos crescem como uma casca de pérola em torno de um núcleo e, portanto, registram muitas informações sobre as condições ambientais predominantes no local em que se encontram.
Além disso, como se desenvolvem de modo lento, eles permitem uma reconstrução ambiental que atinge a história de todo o planeta Terra, fazendo com que estudos científicos sejam realizados de maneira mais simples. Esses dois exemplos citados no vídeo são apenas uma pequena amostra do quanto nossos mares, rios e oceanos podem ser ricos, não só materialmente, mas principalmente eles guardam pontos históricos que há muito tempo foram esquecidos e que, graças a novos estudos, podem servir para reescrever a trajetória do ser humano no planeta Terra. Ou melhor, no planeta azul.